E galera, um novo vazamento inédito pode revelar os planos da Rockstar Games para um novo GTA Online do GTA 6. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, começo de semana agitada na comunidade da Rockstar Games. Isso porque alguns insiders acabaram vazando o novo projeto da Rockstar Games pro GTA 6, que leva o codinome de ROM, Rockstar Online Modding Engine, uma espécie de modo online que vai permitir com que os usuários criem e adicionem os seus próprios mods de forma oficial. E para testar essa ferramenta, a Rockstar Games estaria planejando lançar ainda esse ano, em outubro, o FiveM para consoles. Mas e aí, tá curioso pra conferir todos os detalhes? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho pra vocês. É isso mesmo que você ouviu. O FiveM pode estar chegando para consoles ainda esse ano. Mas vale lembrar, rapaziada, que a gente tem que tratar tudo isso por enquanto como um rumor, apesar das pessoas que estão envolvidas nesse vazamento terem bastante credibilidade. Eu já vou comentar sobre todas elas para vocês, inclusive o nosso querido Ian2295, que é um dos maiores insiders e leaks da comunidade da Rockstar. Mas o lance é o seguinte, rapaziada, quem tem acompanhado o canal Sunnyplay sabe que agora no dia 8 de agosto vai estar rolando a próxima conferência de acionistas da Take-Two Interactive. E quanto mais se aproxima dessa data, novos rumores começam a rolar dentro da comunidade. Alguns dos rumores que vêm sendo cogitados é que a Take-Two Interactive e a Rockstar pode revelar nesse próximo evento uma versão de PC do Red Dead Redemption, o primeiro jogo, que até hoje não tem uma versão oficial pro PC, porém algumas linhas de programação da Epic Games Store e do Rockstar Launcher acabou revelando que uma versão de PC do game pode estar chegando ainda esse ano. E só pra jogar mais combustível no fogo, alguns insiders conhecidos da comunidade, como o Nuru Citrix e o Rockstar Universe, publicaram na noite do dia 5 de agosto que a Rockstar Games iria lançar agora no mês de outubro uma versão do FiveM, do GTA V, para os consoles da nova geração, o PlayStation 5 e o Xbox Series. E bom, só de pensar nisso daí, rapaziada, já é algo de explodir a mente, né? Pra quem não tá ligado, o FiveM é o famoso modo roleplay, que acabou revolucionando a forma como os usuários jogavam o GTA V, adicionando servidores piratas que permitia com que você jogasse com mods em diferentes configurações do GTA Online, sendo a mais popular delas o RP, Roleplay, que te coloca ali na pele de um personagem e meio que permite que você viva uma segunda vida dentro do jogo. E bom, é óbvio que um sistema tão revolucionário que utiliza os mods como a sua principal base ia acabar dando uma treta junto à Rockstar Games, que em 2015 tentou processá-los e tirar o serviço do ar. Porém, por alguma razão, eles acabaram não conseguindo, até que em 2023 o mais improvável aconteceu. A Rockstar Games anunciou oficialmente a compra da CFX, a empresa dona do FiveM, rapaziada. Inclusive eu noticiei isso aqui no canal na época. Se você não conferiu, clica nesse cardzinho que tem tudo lá pra vocês. E é óbvio, que após a compra do FiveM, a Rockstar Games fez uma série de alterações, entre elas proibindo que os desenvolvedores fizessem mods de marcas reais, o que era muito popular dentro do roleplay. Isso aí, rapaziada, inclui de tudo, desde marcas de roupas, lanchonetes, restaurantes, serviços e até mesmo marcas de carro. E bom, esse aí poderia ser o primeiro indício de que a Rockstar Games estava planejando trazer o FiveM para os consoles, até porque, para licenciar todos esses produtos e marcas seria praticamente impossível. Só que aí que tá, rapaziada, ainda no dia 5 de agosto, o portal GTA Focal publicou uma matéria na íntegra revelando detalhes sobre as negociações da CFX com a Rockstar Games, que segundo eles, a compra do FiveM chegou na casa dos 20 milhões de dólares, a segunda maior aquisição do estúdio, ficando atrás apenas da aquisição da Rockstar San Diego, que além de desenvolver diversos clássicos da Rockstar, também foi o estúdio responsável pela invenção do Rage, que na época se chamava Age, até ser comprado e aprimorado pela Rockstar Games. Então vocês estão vendo que essa compra do FiveM não foi brincadeira. E nessa matéria do GTA Focal, eles revelam que a aquisição do FiveM pela Rockstar Games gera um lucro superior a 1,5 milhões de dólares por mês, e que os planos nem sempre desde o começo foi de comprar o FiveM, e sim, na verdade, fazer um concorrente do FiveM. Exatamente, rapaziada. A Rockstar Games ficou durante alguns anos contratando ex-funcionários da CFX e desenvolvedores de um projeto concorrente do FiveM chamado AltV, e a ideia da Rockstar Games era justamente fazer um FiveM melhorado, não para competir diretamente com o FiveM em si, mas para fazer um projeto muito mais elaborado pro GTA 6, que é o seu próximo grande lançamento. Então para pra pensar, se o roleplay no GTA 5 já é um sucesso, imagina o poder que isso aí não tem pro GTA 6. Pois é, a Rockstar Games já pensou nisso muitos anos atrás. E devido a uma série de complicações no desenvolvimento e um alto custo em cima desse projeto, eles preferiram pagar 20 milhões de dólares na CFX e trazer o FiveM oficialmente pro estúdio, além de aproveitar toda a mão de obra deles para trabalhar nesse novo projeto pro GTA 6. E galera, eles também vazaram o nome desse
esse projeto, que vai se chamar ROM, o Rockstar Online Modding Engine, que seria uma engine feita justamente para colocar mods de forma oficial no game. E o foco dele é justamente desenvolver essa nova base pro GTA Online, focado em conteúdo gerado pelos usuários, conhecido como UGC, que é praticamente o que rola lá no FiveM, só que agora feito com ferramentas oficiais geradas pela própria Rockstar. E bom, já existem diversos modelos de jogos online que utilizam esse recurso, como é o caso do Fortnite e do Roblox, que são tremendos sucessos. E bom, o FiveM também não fica atrás disso, né, rapaziada? Até porque ele foi um mod feito em cima de um jogo que conseguiu fazer mais sucesso do que o próprio GTA Online. E durante alguns anos conseguiu estabelecer um número de usuários bem parecido com o serviço oficial da Rockstar Games, que é o GTA Online. E bom, segundo os relatórios desse vazamento, esse Project ROM vem sendo desenvolvido internamente pela Rockstar Games e possui um grande número de funcionários dedicados, boa parte deles da CFX, que após serem comprados pela Rockstar Games, foram oficialmente nomeados funcionários da Rockstar e trabalham atualmente em algum dos estúdios próximos à sua casa ou até mesmo remotamente. E as informações é que esse sistema vai ser integrado ao GTA Online agora em outubro, mas ele já vinha sendo desenvolvido desde 2021. E a ideia é que esse projeto ROM vai substituir o FiveM no futuro. Então, provavelmente, rapaziada, daqui a algum tempo, ou eles vão transformar o FiveM no ROM, ou algum momento o FiveM vai ser descontinuado, que provavelmente é o que deve acontecer, né? No meu ponto de vista, é o caminho mais óbvio, tendo em vista que não tem como a Rockstar Games utilizar o FiveM no GTA 6, porque toda aquela configuração do jogo, todo o sistema e programação é focado no GTA 5, então ele tem uma certa limitação. Para fazer tudo isso daí pro GTA 6 é muito mais barato e viável eles desenvolverem tudo do zero para esse novo projeto, e é basicamente isso aí que a Rockstar Games está fazendo. Então não se sabe, rapaziada, qual que vai ser o nome final desse projeto. Como eu falei para vocês, ROM por enquanto é um codinome, e é bem provável que eles consigam inventar algo muito mais elaborado. Não se sabe se eles vão utilizar o nome 6M, que tem sido carinhosamente apelidado pela comunidade, fazendo uma referência direta ao FiveM, mas o que a gente sabe até agora, rapaziada, é que tem fortes indícios de todas as informações serem reais, até porque, como eu falei pra vocês, quem reportou ela são pessoas que de alguma forma têm ligação com a Rockstar Games, tem alguma comunicação interna dentro do estúdio, e são leakers que já vazaram coisas no passado que se confirmaram, como por exemplo o remaster do GTA Trilogy. Foram esses caras os primeiros a compartilhar informações ali no Twitter, meses antes do anúncio oficial acontecer. Além disso, no ano passado, antes da Rockstar Games lançar o trailer oficial, cerca de 2 meses antes, os caras já começaram a fazer provocações no Twitter também, e depois, como vocês viram, se confirmou, e a Rockstar Games lançou o trailer do GTA 6 em dezembro de 2023. Agora, o mais curioso, né, é que depois de todo esse reboliço, de todos os rumores, esse anúncio em 2023 também foi confirmado pelo jornalista Jason Schreier, que tem muita credibilidade no cenário da Rockstar. Agora, o mais curioso é que aparentemente as informações recebidas pelo Jason Schreier vêm da mesma fonte que esses caras publicaram. A mesma pessoa que tá passando as informações pro Jason também passa pra esses caras, e provavelmente alguém dentro da Rockstar Games. A teoria, rapaziada, é que exista um setor dentro da Rockstar Games específico para trabalhar com esse tipo de informação, como se fosse um setor dos vazamentos. Então, com o tempo, eles vão liberando essas informações ali para alguns jornalistas ou para mídias amigas da Rockstar e começam a lançar essas informações de maneira não oficial, só para ver como a comunidade vai reagir e depois confirmarem de alguma forma. E bom, é óbvio que essa informação caiu como uma bomba dentro da comunidade e acabou causando uma grande repercussão. Inclusive, um dos maiores insiders da Rockstar Games, um leaker que já tem bastante notoriedade durante muitos anos, sério, eu não lembro nem quanto tempo tem a primeira vez que eu trouxe uma informação desse cara, que é o Ian2295. E bom, ele tem ficado quieto há muito tempo, e ele é o primeiro leaker da comunidade que recebeu um contrato de NDA da Rockstar Games, que durante alguns anos ele não poderia falar nada a respeito dos jogos da empresa. Isso só mostra o quanto que esse cara sabe. E bom, atualmente ele não segue nenhum NDA, mas mesmo assim ele se mantém calado durante muito tempo. Só que ele comentou essa situação aí que foi compartilhada pelo Nuru Citrix e também pelo GTA Focal, dizendo o seguinte: as alegações nesse post são de fontes falhas e unilaterais. Elas não representam a história real da aquisição e visam apenas prejudicar a reputação de certos indivíduos. Outro membro da comunidade que tem uma certa notoriedade também comentou o assunto foi o Videotech, que aparentemente também já tinha algumas informações relacionadas a isso e postou o seguinte: eu acho que vamos ver um processo se desenrolar a partir disso. O artigo contém informações insanamente confidenciais que podem ser rastreadas. Ou seja, aparentemente quem compartilhou essa informação pode ser descoberto por se tratar de uma informação bem confidencial da Rockstar Games, que seria aí o Project ROM. Só sei que a coisa escalou tanto, rapaziada, que até o moderador da CFX se pronunciou sobre o assunto e deu o parecer dele, dizendo o seguinte: por favor, não acredite em nada, a menos que venha de uma declaração oficial, seja por meio da comunidade do Discord, do fórum do CFX ou de um anúncio oficial da Rockstar. Meio como se eles estivessem tentando conter essa informação. Isso aí, rapaziada, já aconteceu outras vezes, onde
onde alguma informação interna da Rockstar Games acabou saindo antes da hora, né? Antes do previsto ali por eles. E outras pessoas relacionadas ali que poderiam ter publicado essa informação antes, acabam ficando meio eufóricas e meio que tentam que jogar um balde de água em cima do incêndio pra conter essa informação, já que não foram eles que revelaram. E eles inclusive conseguiram censurar algumas partes do post do GTA Focal, eles inclusive excluíram algumas postagens ali do Twitter também que fizeram, e um dos coordenadores do site chegou a se pronunciar oficialmente, dando uma declaração a respeito, dizendo o seguinte: o artigo da GTA Focal foi um pouco censurado, mas não por minha causa. Eu não tenho controle sobre o que está sendo dito diretamente, mas discordo disso. Foi devido a grandes contas tentando virar isso contra nós, porque eles são um bando de perdedores desonestos, na minha opinião. A inveja é uma doença real quando se trata de videogame. Gostaria de ter controle sobre o artigo porque eu não censuraria nada, já que as informações estão disponíveis agora. Qualquer próxima grande notícia sobre o GTA Focal será escrita diretamente por mim. E bom, rapaziada, essa notícia tá repercutindo muito dentro da comunidade. É óbvio que eu não podia deixar de fazer um vídeo aqui comentando todos os detalhes pra vocês, mas assim como eu já falei, vamos tratar por enquanto tudo como um rumor. De certa forma, se isso aí for oficial, vai acabar se confirmando o quanto antes, lembrando que agora, dia 8 de agosto, vai ter a conferência de acionistas da Take-Two Interactive, revelando aí todos os detalhes pra vocês. Então, se tiver alguma informação a respeito disso, de forma oficial da Rockstar Games, logo logo vai estar chegando aí pra gente. Só sei de uma coisa, rapaziada, isso é algo muito grande, e se realmente a Rockstar Games for criar uma plataforma de mods oficial pro GTA Online, aí pro novo GTA Online do GTA 6, com certeza, rapaziada, vai ser algo revolucionário. E ó, fiquem tranquilos que com certeza, conforme for sair a atualização do caso, eu vou gravando um vídeo novo e trago tudinho aqui pra vocês. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam de todas essas novidades? Será que realmente tá chegando aí um novo 5M, o 6M, projeto ROM da Rockstar? Comenta aqui embaixo sua opinião disso tudo e vamos trocar uma ideia a respeito. E galera, só lembrando pra vocês também que dia 8 de agosto, no mesmo dia da conferência da Take-Two Interactive, eu vou estar participando do programa do Cross, que é um podcast lá do Flow Studios. E bom, vamos estar falando tudo a respeito do GTA 6, sobre a minha jornada aqui no YouTube e muitas curiosidades que vocês possam ter sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, né, o ser humano que tá por trás aqui do Sunny Play e muitos outros assuntos que podem surgir lá. Então fiquem ligados, dia 8 de agosto, cola lá no canal do Cross, vou estar deixando o link aqui no comentário fixado e eu conto com todo o poder da máfia Sunny Play pra estar lá comentando muito. Quem sabe a partir desse convite a gente não participa lá também do Flow Games. Conto com a sua participação. E galera, vamos deixar muito o likeão aqui? Os últimos vídeos vocês representaram no like, eles tiveram um alcance absurdo, então conto com o seu apoio pra gente continuar chegando cada vez mais longe. E bom, pra não perder as novidades aqui do canal, clica aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, que é de graça, hein? Ativa o sininho com todas as notificações, assim sempre que tiver novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, quer assistir os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas nos comentários e muito mais? Clica aqui embaixo no botão seja membro, apoia o nosso canal e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Outra maneira também de apoiar o nosso trabalho é clicando aí no Super Thanks. A partir de R$1 você deixa sua mensagem destacada e fortalece muito a produção dos vídeos. E ó, segue lá nas redes sociais, tô sempre postando as novidades em primeira mão, interagindo com vocês e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!